Senhor presidente, em exercício, senador Zé Medeiros, saúdo Vossa Excelência e também todos os senhores senadores e senadoras e todos os ouvintes e todos que estão assistindo à TV Senado. Dizer, presidente, que eu tive a oportunidade de ser secretário do Estado da Bahia, secretário de Agricultura. E ocupando esse cargo, pude conhecer um Brasil que, apesar de todas as dificuldades, representa um Brasil que tem dado certo. Um Brasil pujante, um Brasil sinônimo de desenvolvimento. Há pouco tempo, cerca de 1 a 2 semanas, tivemos a divulgação dos novos números do agronegócio brasileiro. E, mais uma vez, foi possível comprovar que existe esse Brasil, o Brasil que trabalha, um Brasil que colhe resultados, um Brasil que gera emprego e gera renda. Pois bem, presidente, na semana passada participei de um evento em Salvador, lá na Bahia, no meu estado, e pude ver um outro Brasil que também está dando certo. O Brasil do audiovisual, este segmento da economia que gera empregos, cria conteúdo nacional, fortalece nossa identidade cultural e dialoga com diversos outros segmentos da economia. Participei, senhor presidente, do Nordeste Lab, uma feira de negócios. Aqui está, Nordeste Lab, edição 2017, em Salvador, Bahia, de 30 de maio a 2 de junho, lá na Vitória, no ICBA. Tivemos a oportunidade lá de comprovar e ver uma feira de negócios, de compra e venda de conteúdos produzidos aqui no nosso Brasil, conteúdo nacional. Fiquei realmente impressionado com a vitalidade e a organização do evento, senadores. Foram mais de 325 reuniões de rodadas de negócios, com 99 produtoras e 33 canais fechados de TV, TV aberta, distribuidoras, durante 3 dias de evento. E isso é tudo que nosso Brasil, nesse momento, precisa, da força e da vontade de trabalhar. Posso ver aqui diversas empresas que estão nos canais fechados, como a Fox, Fox Life, o Curta, o Canal Brasil, o History Channel, a Lifetime, diversos canais de TV fechada que estavam lá participando junto com os produtores locais dessas reuniões de rodadas de negócio. Estava em uma mesa sobre a regionalização, debatendo a importância da regionalização na produção audiovisual. Pude conhecer, com números e resultados apresentados pelo estado do Maranhão, Pernambuco, Ceará e Bahia. E nesse campo aí quero destacar a presença do estado do Ceará, que há 5 anos vem capacitando seus realizadores, apostando na proposta que um bom produto audiovisual começa com um bom roteiro e apresentou para todos o seu programa para o setor, que é materializado com o lançamento da empresa chamada Ceará Filmes. Quero aqui, então, me congratular ao Ceará, que deu esse passo importante para o setor de audiovisual no Nordeste brasileiro. Certos setores da economia promovem uma capilaridade impressionante no fluxo de recursos empregados. Da produtora à TV, o caminho percorrido para a construção de um produto audiovisual inclui diversos saberes e expertises. Incorpora uma rede de profissionais dos mais diversos tipos de talentos. Fico imaginando as pessoas que estão hoje, presidente, trabalhando aqui na TV Senado. Aproveito essa relação para parabenizar os diretores, os câmeras, os figurinistas, cenógrafos, atores, que se somam um número grande de outros profissionais, trabalhadores
né, que são requisitados para a confecção de um produto audiovisual, como motoristas, eletricistas, técnicos de som, maquiadores, figurantes, para no conteúdo nacional fortalecer nossa identidade e, com isso, levar a nossa imagem para o mercado brasileiro e até internacional. Presidente, quero aproveitar nesse instante e trazer alguns números que são importantíssimos e que foram possíveis após a nova lei do audiovisual, a 12.485/2011, ao qual quero aqui destacar o trabalho do senador Walter Pinheiro, que eu tenho a honra de ser o suplente. Ele foi o autor, como deputado federal, um dos autores, e teve a oportunidade de ser o relator deste mesmo PL aqui no Senado, e isso criou uma mudança completa no ambiente de negócios do audiovisual. Só para o senhor ter uma ideia do que aconteceu, o público que era de 143 milhões de pessoas em 2011, passou para 172 milhões de pessoas que assistiram filmes no cinema. Para o senhor imaginar o quanto isso foi acrescido, para o público de filmes brasileiros, foram acrescidos mais de 5 milhões de pessoas, saindo de 17 milhões para 22 milhões de pessoas. Os filmes estrangeiros também tiveram um acréscimo de 125 para 150. Ou seja, enquanto os filmes internacionais cresceram 20%, os filmes brasileiros tiveram um acréscimo de 30%. E isso se reflete não só na quantidade, se reflete também na quantidade de recursos auferidos pela bilheteria. A renda dos filmes brasileiros saltou de 161 milhões e fração em 2011 para mais de 277 milhões de reais, um acréscimo de 72%. Quero fazer uma pergunta aqui, presidente. Que atividade teve um acréscimo tão vultuoso como teve o cinema brasileiro? E é importante a gente destacar esse número quando a gente se compara com os filmes estrangeiros, o quanto rendeu. Eles saíram de 1.288 bilhões para 2.072 bilhões, um acréscimo de 61%. Ou seja, essa lei permitiu que tivéssemos mais público acrescentado nos filmes brasileiros do que em filmes estrangeiros, como também acréscimo no faturamento da sua renda, onde o cinema brasileiro alcançou 72% a mais de faturamento, contra um acréscimo de 61% do cinema internacional. Mas não ficou só nisso, presidente. Eu acho que nós devemos louvar algo que também é muito importante, que aconteceu. Esses números aqui são do IBGE, da Ancine, da Anatel. É que, entre 2011 e 2015, a quantidade de salas de exibição no Brasil saiu do número de 2.352 e chegamos, em 2015, a 3.005 salas de exibição. Ou seja, um acréscimo na quantidade de salas de cinema colocada à disposição da nossa população. E aí, hoje, que se debate muito a questão da saída para a violência urbana, eu trago esses números para que a gente possa ter a dimensão da importância de uma política pública como a política do audiovisual, para que possa atrair os jovens para o caminho de produzir e ter o seu futuro garantido através do emprego, da renda, através do trabalho, para que não esteja à mercê da marginalidade e da mão negativa, né, que passa principalmente pelas localidades mais pobres e consegue arrastar milhares e milhares de jovens brasileiros. Por isso que a ocupação dos jovens é sempre uma preocupação de qualquer governo, pois o audiovisual, essa política pública, se revela uma fonte inquestionável de empregos que seduz e empolga aqueles que estão iniciando sua vida profissional. Quando se fala em audiovisual atualmente,
não estamos restritos à tela de TV e do cinema. Estamos falando de todo e qualquer suporte que abrace a técnica de imagens em movimento. E aí podemos falar dos sites, smartphones, dos games, da gamificação, dos displays urbanos, naturalmente do mercado publicitário, mas a gente já percebe outros setores da economia solicitando o auxílio desses profissionais que fazem parte do mundo do audiovisual. Assim, já é a saúde. A saúde já usa parte dessa técnica e dessa tecnologia para fazer com que haja um melhor uso dos aparelhos. É também possível a gente verificar a importância do audiovisual na questão do esporte, na questão da educação e de diversos outros setores que necessitam de uma melhor forma de comunicação com o seu usuário. E por que não afirmar a sala de aula hoje? Hoje o processo de educação passa pelo uso de modernas tecnologias. O conteúdo dessas tecnologias é o audiovisual. Aliás, preocupa-me um país que não investe em cultura. A cultura deve sempre andar de mãos dadas com a educação. E o audiovisual é uma linguagem que pode muito bem contribuir com esse modelo e encantar nossos jovens ao aprendizado, tornando a sala de aula, de novo, algo importante para as suas vidas. Dou sempre um testemunho, presidente. Queria um pouco da sua paciência para dar um testemunho que lutamos muito, presidente, para que o Fundef, à época, lá nos idos de 90, pudesse ser instituído como política pública, para que nós tivéssemos, além da responsabilidade fiscal, a forma do uso dos recursos da educação. Então, quando eu fui prefeito, fizemos uma força enorme para que a educação tivesse um percentual dentro do orçamento público, tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios. Essa foi uma luta que mobilizou toda a classe política e, principalmente, os professores e educadores do nosso país. Fomos vencedores, mas, como toda política, precisa ser revista. E uma das questões que me fazem repensar um pouco aquele momento é que, ao pensar na educação, nós não conseguimos enxergar a educação como uma plataforma que, além da sala de aula, além dos livros didáticos, além da relação formal do professor e do aluno, nós deveríamos ter incorporado outras políticas públicas que auxiliasse e que estabelecesse para a educação uma menor relação, né, da questão entre o aluno e o produto a ser aprendido. Por isso que acho que, ao rever aquele momento, nós deveríamos, presidente, ter estabelecido um percentual do orçamento brasileiro, dos estados e do município, para as questões inerentes à cultura brasileira e ao esporte. Eu vejo que, sem cultura e sem esporte, a educação não se completa. Ela não tem o acabamento, ela não tem a perfeição que essas duas estruturas de conhecimento podem incorporar no processo das pessoas que ensinam e, principalmente, dos jovens que estão aprendendo. Tive a oportunidade de, quando prefeito, fazer um programa chamado Esporte Cidadão. E, nesse programa, me lembro muito bem que tive a oportunidade, conversando com um técnico de futebol, Francisco de Assis, que já foi jogador, chamado Chiquinho. Ele me disse uma coisa que até hoje eu não esqueci, que uma pessoa, um técnico de futebol,
com um apito na boca, uma bola debaixo do braço, no sol a pino de meio-dia, ele consegue colocar 20, 30 garotos para sentar naquele chão batido do campo, e ali ele pode ensinar qualquer coisa, pois a bola leva esta magia. A mesma coisa será com as escolas que puderem incorporar o audiovisual como um produto na sua forma de levar o ensinamento aos seus alunos. Durante a produção de um vídeo, durante a produção de um game, qualquer coisa ligada ao audiovisual, eu tenho uma convicção, senador Zé Medeiros, que o professor e que a escola poderá passar qualquer conhecimento, dos conhecimentos mais formais aos mais importantes que muitas vezes hoje a gente cobra do Estado e que muitas vezes as famílias não têm tido condições de entregar aos seus filhos, que são conteúdos de relação entre os próprios alunos. Haja visto a violência que campeia nas ruas, mas que também é muito grande dentro das próprias escolas. Então, eu fico feliz, senhor presidente, em registrar aqui no Senado que temos mais um Brasil que está dando certo. E é por isso que eu quero aproveitar essa fala para fortalecer esse debate, de a gente pensar o que fazer, ainda mais pela cultura brasileira, ainda mais pelo esporte, para que a gente possa ter dessas duas atividades importantes para a sociedade, pilares para que a gente possa erguer um país que possa algum dia dizer que é um país que a educação chegou para todos os brasileiros. Pude presenciar no evento lá na Bahia, o Nordeste Lab, a seriedade como este assunto é tratado pelas empresas que dialogam com o poder público sobre o assunto. Poder público aqui, ou seja, neste evento, foi representado pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema, que com políticas estruturantes contribui para a formatação do setor, reconhecendo as desigualdades regionais e procurando corrigi-las. Ajudando a construir um modelo de indução da economia, onde o Estado tem um papel indutor e não necessariamente de gestor ou dono do mercado. Importante ressaltar que a Ancine realiza seu trabalho de fomento ao mercado sem esquecer de suas responsabilidades na produção do conteúdo para as TVs públicas que são emissoras que equilibram a possibilidade do conteúdo televisivo não ser definido apenas por orientação mercadológica, mas também por razões identitárias e educativas. As TVs públicas, hoje, é um suspiro, né? um momento de liberdade para que as populações ou os produtos que não conseguem alcançar, né, a economia de mercado possam ter, nesse local, uma possibilidade de encontrar o seu público, um público que está interessado também nas suas raízes e na sua cultura. Para finalizar, deixo registrado os meus parabéns à Nordeste Lab, a todos que produziram, a Ancine, que está à frente dessa política pública e que eu acho que a gente precisa implementar ainda mais a regionalização. Quero dizer, presidente, que existe uma instituição que está mobilizando todos os produtores, todos os diretores, todos os cineastas das nossas regiões, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é o CONE, que é um colegiado, um conglomerado de pessoas que atuam nesse setor, nessas 3 regiões. Então, quero deixar também um abraço e os parabéns ao CONE pelo trabalho que tem realizado, e meus parabéns a todos os cineastas do Brasil, afinal, são vocês que estão colocando a mão na massa e contribuindo para o Brasil que pensa, que reflete e que produz. Então, são essas minhas palavras. Queria agradecer
a sua paciência e a sua tolerância, presidente.